palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. Olá, eu sou o Ari e este é o meu canal Sob a Luz do Evangelho. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Irmãos, hoje o vídeo é um pouco diferente do habitual. Mais uma vez, é um vídeo para reforçar o meu pedido. Pedir a todos vocês que estão inscritos no canal, salvo erro, eu tenho 1030 inscritos. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu, para que se inscreva aqui no canal, venha fazer parte desta família de Jesus Cristo, no qual nós temos as Sagradas Escrituras como única e verdade, a palavra genuína. Irmãos, muitos têm falado que nós não estudamos as Sagradas Escrituras, muitos que têm saído do nosso meio, vêm sempre com a mesma oratória, dizer que aonde nós estamos não encontrou a pregação de Jesus Cristo. Mas o que eu quero dizer aos irmãos, uma vez que nós lemos qualquer palavra que está aqui dentro das Sagradas Escrituras, nós estamos falando de Jesus Cristo. Porque esse livro, irmãos e irmãs e amigos aqui do canal, ele foi escrito por servos de Deus, homens que verdadeiramente obedeceram a Deus e falaram a respeito da vinda de Cristo, como Isaías, no início Moisés, Abraão, Isaac, todos esses irmãos direcionaram-nos para a vinda de Cristo. O Velho Testamento é uma sequência do Novo Testamento e nós não podemos dizer que nós não precisamos ouvir ou falar do Velho Testamento, porque ele se complementa no Novo Testamento. No início do Novo Testamento se explica Jesus Cristo. No Velho Testamento, Deus, ele buscava um contato com o homem para direcioná-lo à sua vontade. No Novo Testamento, nós temos o homem buscando a Jesus Cristo. E assim, irmãos, e nós estamos dentro de uma igreja na qual ela tem um compromisso fiel com a palavra de Deus. São milhares de irmãos e dentre esses irmãos, devido à falha do ser humano, porque o ser humano, ele é falho, pois somente Jesus Cristo, irmãos, ele veio em terra como homem para mostrar a fragilidade do homem. E em todo o momento, Jesus Cristo ensinou-nos sobre a nossa fraqueza, sobre a nossa percepção, sobre a nossa resiliência em se firmar na palavra de Deus, para que pudéssemos herdar a vida eterna. Para que, se nós fôssemos firme e fiel até o fim dos nossos dias aqui na terra, nós herdaremos a coroa da vida eterna. Bendito é o nome santo de Deus. E é por isso que João, na ilha de Patmos, ele teve um encontro com Cristo, com Deus, e ele mandou um recado através
daquilo que ele ouviu quando ele caiu por terra desacordado. E o anjo tocou-lhe nos ombros e pediu para que ele comesse de tudo aquilo que ele estaria ouvindo e vendo pelo Espírito. Na verdade, era ler, entender e buscar direcionar o povo de Deus para continuar seguindo em frente, porque tem um motivo, um objetivo e uma certeza de que se nós caminharmos, nós herdaremos sim a coroa da vida eterna. Por isso veio aquelas 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia, e cada uma delas mostrando como que o homem estava na presença de Deus, falando da sua fraqueza e da sua resiliência. Hoje nós estamos aqui, irmãos, para reforçar o que a gente ouve lá na igreja, porque nós ouvimos sim, e não tem como alguém chegar e falar que nós não temos o Evangelho de Cristo. Porque hoje, irmãos, eu sou prova viva de que nós temos o Evangelho de Cristo dentro da igreja. Agora, se o irmão ou a irmã trata como irmão e como irmã, ainda que estão dispersos, ainda que saíram da igreja, prestarem atenção e ver o quanto que nós estamos aqui todos os dias. Não só eu, mas outros irmãos que estão aí na defesa do Evangelho e na defesa da igreja, porque é a nossa casa, é a casa onde nós buscamos o nosso Deus. Então, se nós virarmos as costas para aqueles que saem falando da igreja e nós permanecermos quietos, nós estamos dando a eles razão de falar da igreja. Mas a igreja somos nós. O templo é onde nos comporta, apenas aquilo. E muitos falam que Deus não formou a igreja. Concordo, irmãos. Mas uma coisa eu quero te dizer. Deus não formou a igreja, mas Jesus Cristo sim. A partir do momento em que Jesus Cristo deixou a igreja de Roma de lado para levar um exército de pessoas para o Evangelho verdadeiro, ali se formou então uma igreja. E se hoje nós temos uma placa como congregação cristã no Brasil, quer dizer que ali existe vários irmãos congregados no Brasil, dentro daquela igreja, na qual ela está separada de outros, é verdade, mas por causa que outros não levam a sério o Evangelho, outros não seguem as doutrinas que a congregação vem seguindo. Então, irmãos, é evidente que há uma separação, porque nós somos separados. Porque quando Deus enviou os seus servos à terra de Canaã, Deus deu determinações para que fossem seguidas. Não se misture com o povo para onde eu vos mando entrar. Não faça o que eles fazem, não segue os costumes que ele tem. Afastem-se desses costumes. E Deus deu mandamentos fortíssimos para ser feito, mas Israel não cumpriu tudo. E sofreram por isso.
Então, irmãos, toda vez que Deus nos dá um direcionamento, uma determinação, nós precisamos seguir. Porque tudo o que está aqui é para nos dar exemplo do que nós devemos ou não fazer. Eu, particularmente, eu estudo as Sagradas Escrituras. Eu leio as Sagradas Escrituras. E eu procuro aprender a respeito de Cristo. E nós não fazemos teologia, porque os estudos teológicos, eles nos levam, eles nos direcionam, não a Jesus Cristo. Ele não nos dá o conhecimento das vontades de Jesus. O estudo teológico, ele nos leva para pensamentos de homens, filosofia de homens. Ele nos diz que Jesus Cristo não veio ao mundo para salvar todos. Ele nos diz que a morte de Cristo não foi para salvar a todos, porque a maioria já é predestinado à salvação. Ou seja, então a morte de Cristo não valeu nada para o homem. Porém, irmãos, a verdade é que Jesus falou: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, sou a única porta. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Por isso, nós precisamos estar realmente firmes. Por isso, nós precisamos verdadeiramente buscar a Cristo. Eu quero ler aqui uma palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração. E eu vou ler para todos. É a humilhação de Jó. No livro de Jó, no capítulo 42, do versículo 1 em diante. Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Bendito é o nome santo de Deus. Então respondeu Jó ao seu Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes tu que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvido meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Glória seja a Deus. Irmãos, irmãs, Jó, ele começou a contemplar a grandeza de Deus e ele começou a entender a vontade de Deus sobre o homem, sobre tudo na terra. E então ele olhou e viu e disse: com o ouvido, meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veio
os meus olhos. Louvado seja Deus, é a grandeza de Deus. E Jó, percebendo, depois de todo o sofrimento que ele estava passando, e então a partir dali, ele começou não só a ver tudo aquela gloriosa visão que Deus lhe deu, mas começou a receber as bênçãos daquela visão. E Deus o tirou daquela condição miserável que ele estava. Aquela condição de enfermidade. E hoje, muitos amaldiçoam a Deus pela situação que está vivendo, porque teve alguém, ou tem alguém, que carece de um milagre, mas não recebe esse milagre, e essa pessoa se revolta contra Deus, e começa a desferir palavras e mais palavras, acredita que não exista um milagre capaz de resolver aquele problema. Essa é a condição que Deus te colocou. E se Deus não tirou você dessa condição, é porque Ele lhe reserva algo melhor para você. Ainda que Jesus Cristo veio na terra, fez curas maravilhosas, deu visão ao cego, fez o aleijado andar, tirou aquele que estava acamado da sua cama e o pôs para andar. Ainda que naquele tempo Jesus fez todos esses milagres, e hoje alguns, um ou outro que recebe uma cura de um câncer, um ou outro que consegue sair daquela mesa de hemodiálise, enquanto outros que lutam e acaba sucumbindo, e o seu familiar se entristece contra Deus, porque Deus não o libertou, mas ele se esquece que Deus pode ter libertado a alma, porque esse é o objetivo maior, irmãos, a nossa alma. Aquilo que lá no início de Gênesis, Deus fez do barro um barro inanimado, e Deus soprou na narina dele e criou vida. Então, irmãos, essa vida que Deus deu, esse sopro que Deus deu, é a nossa alma. E é a nossa alma que volta para Deus depois que descemos a sepultura e voltamos a ser um ser inanimado até ser dissolvido pela terra. O corpo desce para a terra, mas a alma volta para Deus. E se Deus hoje não curou você da tua enfermidade, é porque Ele está curando a tua alma da morte eterna. E é para isso que nós temos que nos atentar. Jó, ele viu aqui, irmãos, o que antes ele não estava vendo. O que antes ele estava reclamando da situação dele. E então, Jó, ele fala que nenhum dos pensamentos de Deus pode ser impedido. E ele fala, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Por isso, ele disse que falava do que ele não entendia, coisas que para ele
eram maravilhosas. Ele conseguiu enxergar, irmão, além do véu, aquilo que ele não entendia. E assim, irmãos, nós precisamos entender, buscar ver e conhecer as vontades de Deus. E a partir daí, irmãos, nós vamos entender e vamos aceitar mais as nossas condições. E lutar, acreditando que se for da vontade do nosso Criador, Ele pode sim nos pôr em liberdade. Mas ainda se nós tombar uma enfermidade, a nossa alma, se nós estivermos firmes, esperando, nós vamos receber a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu peço a você, irmão e irmã, amigo e amiga, que aqui me vê, não desista. Por mais difícil que esteja, creia e tenha fé e tenha ânimo. Que o Senhor Jesus, Ele vai te dar a recompensa, seja na terra, seja no céu. Mas esteja firme. Irmãos, eu quero fazer um pedido para os irmãos, porque os meus vídeos têm caído bastante a visualização. E eu sei que em parte é culpa minha, que eu estou fazendo poucos vídeos. Então, às vezes vocês querem ver e não tem vídeo, então vocês acabam deixando de ver o canal. Mas eu quero pedir como reforço, como eu disse no início do vídeo, para que vocês me ajudem, para que os vídeos comecem a ser visualizados novamente. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer a vocês que eu conto com a ajuda de vocês para que o canal cresça. Assim, as minhas considerações que eu fizer dos vídeos, elas vão chegar a demais pessoas, e isso serve para nós sim de uma elevação espiritual, tá? Porque são poucos que estão aí na internet defendendo a obra de Deus, a palavra de Deus. Como eu disse, eu não defendo a placa, mas eu defendo a nossa fé, mediante a palavra que se é pregada dentro de onde tem uma placa. E essa placa se chama congregação. E essa congregação somos nós que estamos ali congregados, uma multidão de pessoas. Então é uma congregação, uma multidão de pessoas cristãs que ali observam, leem, ouvem e glorificam a Deus. E se há algum irmão que erra, sendo ele do ministério, irmãos, saiba que Deus, Ele não vai deixar passar nada em branco. Tudo que se é falado, se é mostrado depois, diante da presença de Deus. Então, se os nossos anciões, eles estiverem se conduzindo errado, Deus vai cobrar dele. Porque esta igreja, ela é obra de Deus. Tenha certeza que ela é obra de Deus. Porque muitos aqui encontraram libertação. Muitos foram libertos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos saíram da prostituição. Muitos saíram do latrocínio. Muitos saíram da bebedice. Muitos saíram da sarjeta. Já ouvi aqui, irmãos, através dos microfones da igreja, obras maravilhosíssimas. Então, irmãos, se nós esperarmos no nosso tempo, nós também podemos contemplar obras, porque a maior obra que Deus fez na nossa vida já foi nós ter nascido e ter tido a oportunidade de conhecermos o seu Santo Evangelho dentro de uma instituição na qual ela leva o nome de Congregação Cristã no Brasil. Somos servos de Deus, continuaremos a buscar firmemente a palavra de Deus. E nós precisamos falar a respeito da palavra de Deus. E eu estou aqui, irmãos, com a Bíblia integrada. A Bíblia integrada. Eu tenho a minha Bíblia
comum. Essa Bíblia aqui, ela tem um panorama, ela mostra a linha do tempo. Então, nós fazemos aqui o nosso estudo. Eu faço meu estudo. Isso é um estudo, porque aqui, irmãos, está mostrando a história do povo de Deus na ordem cronológica, diferente do que está aqui na Bíblia, mas não muda as palavras, não muda a história, é a mesma história, é o mesmo livro, só que numa ordem cronológica, tá? Alguns livros que aqui estão postos, aqui está na ordem exata, tá bom? Então, irmãos, é isso que nós precisamos ler e entender, que aqui conta a história do povo de Deus, da data, dá o tempo que ficou parado, o tempo que Deus falou com o homem, o tempo que Deus se calou por 400 anos e depois Deus voltou a falar com o homem. Então esse é o meu estudo, não teologia. Eu não estudo teologia, eu estudo a palavra de Deus para me aprender e entender a sua palavra e a história do povo de Deus, tá? Sem nós precisar de teologia. Então é isso, irmãos. Aqui é a minha Bíblia, aqui é o meu caderno de estudo, tá bom? Então, se você quiser estudar a palavra de Deus, compra um caderno e você faz um estudo bíblico da palavra de Deus. Aqui eu tenho algumas anotações importantes a respeito da ordem cronológica, tá? Então é isso, irmãos. Aqui, ó. Segunda época do governo de Deus, aqui tá as dispensações, tá? Adão, Eva, depois liberdade ou consciência. Então é isso. Para vocês verem que a gente estuda assim a palavra de Deus. Nós não somos tapados como aquelas pessoas que saem da congregação mentem. Ok, irmão? Eu não vou estender muito, irmão, porque o vídeo já ficou comprido. E aí eu quero pedir para vocês também a dar uma olhada, volte um pouquinho atrás na plataforma e vejam os meus vídeos. Ó. Eu tenho 4 vídeos que eu fiz aqui e tem pouquíssima visualização, então eu peço àqueles dos irmãos que estão inscritos aqui no canal, que ainda não viram esses vídeos, para que entre aqui no YouTube, na plataforma do meu canal, e assistam esses vídeos, dê um like para que ele seja mais alavancado, para que alguém veja mais esse vídeo. Ó, eu estou falando aqui a respeito de Jesus Lopes, aquele garoto lá da Venezuela, que ele preveu os terremotos, porém, irmãos, depois ele fez essa premonição, aí depois que aconteceu, deu certo, Deus mostrou que ia acontecer para ele, acredito eu, só que aí ele está invertendo tudo agora ele está dizendo ser Jesus Cristo, o Filho de Deus, entendeu? Então, irmão, Deus dá algo, o espírito contrário se encosta e quer fazer aquilo ser tudo perdido. E ele, uma criança, não tem entendimento, é fácil de ser conduzido pelo espírito contrário. Tá? Nós temos aqui também o vídeo da Grace Sacomã, que é organista, inclusive ela é da Congregação Cristã no Brasil, porém a filosofia dela, o entendimento dela, sei lá, ela trouxe no vídeo aí um tópico de 60 anos atrás, de 1962, para debater e querer falar que está errado, no questionamento de que os irmãos se devem ou não casar com pessoas estranhas à fé. Isso é complicado porque muitas das vezes a pessoa que não é da mesma fé que você, ela vai te humilhar ou ela vai fazer você parar se ela tiver um certo poder em cima de você, autoridade em cima de você, melhor dizendo. Então, ela vai proibir de você de congregar ou vai fazer de tudo para tirar você. Temos também aqui um outro vídeo que é da Gislaine, né? A Gislaine Paixão, perdão, irmão, eu acabei trocando. A Gislaine Paixão, que é a professora organista, e a Grace Sacomã, ela fala a respeito da igreja, ela fala a respeito da fé, entendeu? E que ela ficou muitos anos na igreja sendo obrigada, ninguém é obrigado a ficar na congregação. Então é isso, irmãos. Eu gostaria muito que vocês
vissem esses vídeos e alavancassem eles, ok? Agradeço a você que ficou aqui comigo até o final, que o nosso eterno e glorioso Deus possa abençoar não somente você, mas a todo o seu familiar, ok? Aguardo a todos no próximo vídeo e que a paz do nosso Deus, o seu amor e a sua misericórdia se estenda para todos da tua casa. Um abraço e até o próximo vídeo.